O monitor cardíaco emitia seu bip constante e monótono, marcando o passar do tempo no quarto 507 do Hospital São Francisco, em São Paulo. Amador Vale, empresário do ramo imobiliário conhecido por sua presença imponente e determinação inabalável, agora jazia imóvel em uma cama hospitalar. Seu corpo, antes vigoroso apesar dos 68 anos, havia se transformado em uma prisão silenciosa. Através das janelas amplas do quarto particular, a luz dourada do entardecer paulistano penetrava suavemente, iluminando os aparelhos sofisticados que mantinham seus sinais vitais sob constante vigilância. O quarto era espaçoso e bem equipado, como convinha a alguém de sua posição social. Mas para Amador, tinha se tornado uma cela solitária nos últimos 47 dias. Seu pai continua estável, Sr. Anselmo, mas não observamos nenhuma melhora significativa, explicava a doutora Marina Santos, neurologista responsável pelo caso, enquanto examinava as pupilas de Amador com uma pequena lanterna. O aneurisma cerebral é extenso e sua condição permanece crítica. Anselmo Vale, 35 anos, filho único de Amador, permanecia de pé próximo à janela, os braços cruzados e o semblante tenso. Seus olhos verdes, idênticos aos do pai, seguiam cada movimento da médica com atenção minuciosa. Deve haver algo mais que possamos fazer, doutora. Algum especialista que ainda não consultamos? Algum tratamento experimental? O que ninguém no quarto suspeitava era que, aprisionado em seu próprio corpo, Amador estava completamente consciente. Sua mente continuava tão afiada quanto sempre, registrando cada palavra, cada gesto, cada expressão de preocupação. O diagnóstico desanimador da médica reverberava em seus pensamentos, mas sua incapacidade de reagir o frustrava profundamente. Pai! Anselmo aproximou-se da cama, segurando a mão pálida e fria de Amador. Sei que pode me ouvir em algum lugar aí dentro. Preciso que continue lutando. Amador queria desesperadamente apertar a mão do filho, dizer-lhe que estava ali, que podia ouvi-lo. Em vez disso, permanecia imóvel, observando através de olhos que não podia mover como seu cabelo grisalho crescia desalinhado, sentindo sua pele, antes bronzeada pelos dias no campo, supervisionando seus empreendimentos, tornar-se cada vez mais pálida. As enfermeiras entravam e saíam do quarto em intervalos regulares, verificando seus sinais vitais, ajustando sua posição na cama para evitar úlceras, realizando a higiene diária. Amador ouvia seus sussurros, às vezes compassivos, às vezes clínicos, discutindo seu prognóstico reservado. Já se passaram quase 50 dias, murmurou uma delas, ajustando o soro. Casos como esse raramente têm um desfecho positivo. Se pudesse, Amador teria protestado. Ele, que construíra um império do zero que enfrentara crises econômicas e concorrentes implacáveis, não seria vencido por sua própria biologia. Mas seu corpo se recusava a obedecer aos comandos de sua mente ainda ativa. À noite, quando as luzes se apagavam e o movimento no corredor diminuía, era quando seus pensamentos vagavam mais livremente. Lembrava-se de sua vida antes do hospital, as reuniões tensas com investidores, os almoços de negócios em restaurantes luxuosos, as visitas às obras de seus empreendimentos. Mas, principalmente, pensava em Caterina. As memórias de sua filha eram como fotografias antigas, algumas nítidas, outras desbotadas pelo tempo. Seu sorriso radiante, tão parecido com o da mãe, a forma como seus olhos brilhavam quando estava empolgada com algo, suas risadas ecoando pelos corredores da mansão. E então, o vazio que sua ausência deixara, uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Do lado de fora do hospital, a cidade continuava seu ritmo frenético. Carros buzinavam na avenida movimentada. Pessoas apressadas caminhavam pela calçada, alheias ao drama que se desenrolava no 5º andar. E em algum lugar naquela urbe caótica, uma jovem chamada Lília vagava pelas ruas, sem imaginar como seu destino estava prestes a se entrelaçar com o da família Vale. A noite avançava e Amador permanecia acordado, preso em seus pensamentos. O monitor cardíaco continuava seu bip constante,
como um metrônomo marcando o compasso de uma sinfonia inacabada. Em algum momento, teria que haver uma mudança, seja para melhor ou para pior. Mas, por enquanto, tudo o que podia fazer era esperar, observar e lembrar, enquanto o mundo ao seu redor seguia seu curso implacável. A manhã paulistana despertava preguiçosamente, enquanto Lília se encolhia sob o toldo desbotado de uma loja fechada na rua Augusta. Seu corpo magro tremia levemente com a brisa fria que varria as ruas ainda desertas. As roupas gastas e os cabelos despenteados não conseguiam esconder completamente sua beleza jovem, apenas a tornavam invisível para os transeuntes apressados que logo começariam sua rotina diária. Aos poucos, as lojas começavam a abrir suas portas e o aroma tentador de café e pão fresco escapava da padaria próxima. O estômago de Lília protestava. Fazia mais de 24 horas que não comia nada substancial. Levantou-se lentamente, recolhendo sua única mochila, onde guardava os poucos pertences que ainda possuía. Uma muda de roupa, uma escova de dentes gasta e uma pequena caixa de metal, seu tesouro mais precioso. Enquanto caminhava pela calçada, observava as vitrines que começavam a se iluminar. Seu reflexo no vidro a fez parar por um momento. Não reconhecia mais a garota que costumava ser. As últimas semanas nas ruas haviam deixado marcas não apenas em sua aparência, mas também em sua alma. No entanto, algo em seus olhos ainda brilhava com uma determinação silenciosa. Foi quando passou pela confeitaria Belle Époque que seu olhar foi atraído por uma cena incomum. Através da vitrine ornamentada, viu um homem idoso sentado sozinho em uma das mesas, contemplando distraidamente uma caixa de bombons de chocolate. Havia algo em sua expressão que a intrigou, uma mistura de melancolia e dignidade que parecia fora de lugar naquele ambiente refinado. O homem era Amador Vale, embora Lília não soubesse disso ainda. Era uma das últimas memórias que tinha antes do aneurisma o confinar ao leito do hospital. A cena se desenrolava em sua mente enquanto permanecia imóvel em sua cama hospitalar, revivendo aquele momento com uma clareza surpreendente. Naquele dia, movida por uma força que não compreendia totalmente, Lília havia entrado na confeitaria. O aroma de chocolate e baunilha a envolveu imediatamente, fazendo seu estômago roncar ainda mais forte. Os funcionários a observavam com desconfiança, prontos para expulsá-la ao menor sinal de problema. Aproximou-se da mesa de Amador, que parecia perdido em pensamentos. Seus olhos verdes, embora distantes, tinham uma profundidade que a fez hesitar. Foi quando notou que ele havia deixado um bombom intocado sobre a mesa. Em um momento de impulso desesperado, sua mão se moveu quase que por vontade própria. O sistema de segurança do estabelecimento disparou instantaneamente, criando um momento de tensão absoluta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para ela, mas o que mais a impressionou foi a reação de Amador. Em vez de raiva ou indignação, seus olhos se encheram de uma emoção diferente. Reconhecimento, talvez? Como se tivesse visto um fantasma. Caterina? A palavra escapou dos lábios dele em um sussurro quase inaudível, antes que os seguranças pudessem alcançá-la. Aquele momento aparentemente insignificante seria o catalisador de uma série de eventos que mudariam para sempre, não apenas a vida de Lília, mas também o destino da família Vale. No quarto do hospital, Amador revivia essa cena repetidamente, percebendo agora com a clareza que só o tempo proporciona, como aquele encontro havia sido muito mais que uma simples coincidência. A semelhança entre Lília e Caterina era impressionante, não apenas nos traços físicos, mas em algo mais profundo, uma essência que transcendia a aparência. Era como se o destino tivesse orquestrado aquele encontro, preparando o terreno para uma revelação que aguardava o momento certo para vir à tona. Os dias se arrastavam no hospital, mas aquela memória permanecia vívida na mente de Amador. Enquanto os médicos discutiam seu caso e Anselmo buscava incansavelmente por novos tratamentos, ele sabia que havia algo maior em movimento. Uma história que começara naquela confeitaria e que, de alguma forma, precisava ser concluída. Na rua, Lília continuava sua jornada diária pela sobrevivência,
carregando consigo a lembrança daquele estranho encontro. A pequena caixa de metal em sua mochila guardava um segredo que nem ela mesma compreendia completamente. Uma chave para um passado que estava prestes a ressurgir, conectando vidas de maneiras que ninguém poderia prever. O relógio da recepção do Hospital São Francisco marcava 15h47, quando Anselmo Vale atravessou o saguão principal com passos apressados. Suas visitas diárias haviam se tornado uma rotina nos últimos 2 meses, mas hoje algo era diferente. A doutora Marina o havia chamado com urgência, mencionando uma alteração significativa nos padrões cerebrais de seu pai. Na calçada em frente ao hospital, Lília observava o movimento incessante de pessoas entrando e saindo. O prédio imponente, com suas paredes de vidro refletindo o sol da tarde, parecia um mundo completamente diferente do seu. Desde o encontro na confeitaria, suas noites haviam sido povoadas por sonhos estranhos, fragmentos de memórias que não pareciam suas, rostos familiares que não conseguia nomear. A pequena caixa de metal em sua mochila pesava mais que o normal naquele dia. Dentro dela, além de algumas fotos antigas e um cordão dourado, havia algo que encontrara recentemente enquanto vasculhava seus poucos pertences. Um cartão desbotado do Hospital São Francisco, com uma data de 17 anos atrás e um nome que não significava nada para ela: Caterina Vale. No 5º andar, a doutora Marina apresentava a Anselmo os últimos exames de seu pai. Os padrões de atividade cerebral mostram picos interessantes durante certos períodos do dia, especialmente quando há interação humana. Seu pai pode estar mais consciente do que imaginávamos inicialmente. Amador em seu leito, absorvia cada palavra. Se pudesse, teria gritado de frustração. Claro que estava consciente. Cada momento de lucidez era uma tortura, incapaz de comunicar que estava ali, preso em um corpo que se recusava a responder. Mas havia algo mais o incomodando. A lembrança daquela jovem na confeitaria não o abandonava. Dr. Vale, uma enfermeira jovem, interrompeu a conversa. Há uma moça na recepção. Ela diz ter informações importantes sobre seu pai. Normalmente não permitiríamos, mas ela está bastante insistente e mencionou algo sobre um encontro na confeitaria Belle Époque. O coração de Anselmo acelerou. Como alguém poderia saber sobre o último lugar que seu pai visitara antes do aneurisma? A confeitaria não havia sido mencionada em nenhum relatório oficial. Era um detalhe conhecido apenas pela família. Na recepção, Lília aguardava nervosamente, suas mãos apertando a pequena caixa de metal. Não sabia explicar o que a trouxera até ali. Uma mistura de intuição e desespero, talvez. As últimas noites nas ruas haviam sido particularmente difíceis, e aquele cartão antigo parecia sua última esperança de encontrar alguma conexão com seu passado. "O que você sabe sobre meu pai?" A voz grave de Anselmo a surpreendeu. Ao se virar, seus olhos encontraram os mesmos olhos verdes que a haviam perturbado na confeitaria. A semelhança era inegável. Eu não sei explicar direito." Lília começou, sua voz tremendo levemente. "Mas há algo que preciso mostrar ao senhor." Suas mãos tremiam enquanto abria a caixa de metal. No quarto 507, os monitores começaram a registrar uma alteração nos sinais vitais de Amador. Sua frequência cardíaca aumentou sutilmente, como se seu corpo respondesse a uma presença ainda distante. A doutora Marina observava os aparelhos com interesse crescente, fazendo anotações em sua prancheta. Anselmo examinou o conteúdo da caixa com uma mistura de desconfiança e curiosidade. O cartão hospitalar antigo chamou sua atenção imediatamente. Era da época em que sua irmã estava grávida. Suas mãos tremeram ao pegar uma das fotografias. Era uma imagem desbotada de Caterina, sorrindo para a câmera com seu característico colar dourado, o mesmo que agora repousava na caixa de Lília. "Onde você conseguiu isso?" Sua voz saiu mais áspera do que pretendia, uma mistura de emoção e desconfiança. "Sempre esteve comigo", Lília respondeu simplesmente, "desde que me entendo por gente, mas nunca soube o que significava até..." Sua voz foi interrompida por um alerta vindo do 5º andar. Os alto-falantes do hospital
Chamavam urgentemente pela equipe médica. Algo estava acontecendo no quarto 507. Anselmo empalideceu, dividido entre a necessidade de correr até seu pai e o mistério que se desenrolava diante dele. A doutora Marina observava atônita os monitores. Os sinais vitais de Amador apresentavam uma atividade incomum, como se ele estivesse tentando comunicar algo. No meio da confusão, ninguém percebeu que a pequena caixa de metal de Lília havia caído, espalhando seu conteúdo pelo chão da recepção. Entre os itens, uma certidão de nascimento parcialmente danificada pela água revelava um segredo guardado por quase 2 décadas. O caos se instalou na recepção do hospital quando os papéis se espalharam pelo chão. Anselmo se abaixou rapidamente para ajudar Lília a recolhê-los, mas seus dedos congelaram ao tocar a certidão de nascimento parcialmente danificada. A data, o hospital, tudo coincidia com o período em que Caterina esteve internada. Seus olhos correram pela página, detendo-se no nome da mãe. Caterina Vale. Senhor Vale, a voz urgente da doutora Marina ecoou pelo corredor. Preciso que venha imediatamente ao quarto de seu pai. Anselmo olhou para Lília, depois para a certidão em suas mãos, sua mente trabalhando freneticamente para processar a informação. Você precisa vir comigo, disse, sua voz embargada pela emoção. No quarto 507, os monitores continuavam registrando alterações significativas nos sinais vitais de Amador. Sua frequência cardíaca estava elevada e os padrões cerebrais mostravam uma atividade intensa. Era como se seu corpo estivesse respondendo a algo que os médicos não conseguiam compreender. Quando Lília entrou no quarto, seguindo Anselmo hesitantemente, o efeito foi imediato. O som rítmico do monitor cardíaco mudou, estabelecendo um padrão mais calmo e regular. A doutora Marina olhou para os aparelhos, depois para a jovem desconhecida, sua expressão oscilando entre surpresa e curiosidade profissional. Amador, em sua prisão silenciosa, sentiu a presença de Lília antes mesmo de vê-la. Era como se uma corrente elétrica tivesse percorrido seu corpo imóvel. Através de seus olhos fixos, pôde ver a jovem que encontrara na confeitaria, agora parada hesitante na porta de seu quarto. A semelhança com Caterina, que antes o havia impressionado, agora parecia ainda mais pronunciada sob a luz fluorescente do hospital. Os sinais vitais dele estão se estabilizando, murmurou a doutora Marina, consultando os monitores com expressão intrigada. É como se a presença dela estivesse tendo um efeito calmante em seu sistema nervoso. Lília aproximou-se lentamente da cama, seus olhos fixos no rosto de Amador. Havia algo familiar naquele homem, algo que ia além do breve encontro na confeitaria. Era como se uma memória muito antiga, enterrada nas profundezas de sua mente, estivesse lutando para emergir. Abuelo. A palavra escapou de seus lábios num sussurro, surpreendendo a ela mesma. Não sabia por que havia dito isso, nem em que idioma, mas pareceu natural, como se fizesse parte de uma memória há muito esquecida. No momento em que a palavra foi pronunciada, os monitores registraram uma nova alteração. O eletroencefalograma mostrou um pico de atividade cerebral, e o ritmo cardíaco de Amador acelerou momentaneamente antes de se estabelecer em um padrão mais forte e regular. Anselmo observava a cena com uma mistura de emoções conflitantes. A certidão de nascimento em suas mãos parecia pesar 1 tonelada. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A semelhança física, a idade de Lília, o período em que Caterina esteve grávida antes de seu desaparecimento. Doutora, sua voz saiu rouca. Existe alguma forma de confirmarmos um parentesco? A doutora Marina assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Podemos fazer um exame de DNA ainda hoje. Nosso laboratório é um dos mais bem equipados do país. Enquanto os adultos conversavam, Lília permanecia ao lado da cama de Amador, sua mão inconscientemente procurando a dele. No momento em que seus dedos se tocaram, uma memória cristalina atravessou a mente de Amador. Caterina, jovem e radiante, segurando um bebê recém-nascido nos braços, seus olhos brilhando de amor e medo. A equipe médica,
observava atônita os monitores, que continuavam registrando melhorias consistentes nos sinais vitais de Amador. Era como se a presença de Lilia funcionasse como um tipo de âncora, mantendo-o conectado ao mundo dos vivos de uma forma que a medicina não conseguia explicar. Precisamos fazer mais exames, declarou a doutora Marina, sua voz misturando excitação profissional com cautela. Essa reação é extraordinária. Em todos os meus anos de prática nunca vi nada parecido. Anselmo passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Seu olhar alternava entre seu pai na cama, os papéis em suas mãos e a jovem que poderia ser sua sobrinha. A verdade começava a se revelar, mas com ela vinham perguntas ainda mais profundas e inquietantes. O laboratório do Hospital São Francisco permaneceu ativo muito além do horário normal naquela noite. A doutora Marina havia dado prioridade máxima aos exames de DNA, compreendendo a importância crucial daquele momento para a família Vale. Enquanto aguardavam, Lília permaneceu no quarto de Amador, sua presença tendo um efeito quase mítico sobre os sinais vitais do paciente. Os batimentos cardíacos dele nunca estiveram tão estáveis desde a internação, comentou a enfermeira-chefe, verificando os monitores pela terceira vez em 1 hora. É como se ele soubesse que ela está aqui. Anselmo observava a cena da poltrona do canto, sua mente um turbilhão de emoções e memórias. Lembrava-se de Caterina nos últimos dias em que a vira, seu comportamento errático, as discussões acaloradas com seu pai. Na época, estava ocupado demais com sua própria carreira para perceber os sinais de que algo estava profundamente errado. Senhor Vale, a voz suave de Lília o trouxe de volta ao presente. Poderia me contar sobre ela? Sobre minha mãe? A pergunta pegou Anselmo de surpresa. Endireitou-se na poltrona, ajustando a gravata como sempre fazia quando estava nervoso. Caterina era especial. Tinha um jeito único de ver o mundo, sempre enxergava o melhor nas pessoas. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ela era artista, pintava quadros maravilhosos. Nosso pai nunca entendeu muito bem essa vocação dela. No leito, Amador absorvia cada palavra. Se pudesse, teria chorado. As lembranças de suas discussões com Caterina sobre seu futuro, suas escolhas, sua gravidez inesperada, tudo isso o assombrava agora com uma clareza dolorosa. Quanto tempo desperdiçado com orgulho e teimosia. A porta do quarto se abriu e a doutora Marina entrou com uma pasta nas mãos. Seu rosto, normalmente controlado, traía uma emoção difícil de esconder. Os resultados chegaram, anunciou, olhando diretamente para Anselmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o bip constante dos monitores cardíacos quebrava a tensão no ambiente. Lília apertou inconscientemente a mão de Amador, um gesto que não passou despercebido pelos aparelhos, que registraram uma leve alteração nos sinais vitais. O teste confirma, continuou a médica, sua voz profissional mais gentil. Há 99,9% de certeza. Lília é filha de Caterina Vale e, consequentemente, neta de Amador e sobrinha de Anselmo. A notícia, embora esperada, atingiu a todos como uma onda. Anselmo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela para esconder sua emoção. Lília permaneceu imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse acordá-la de um sonho. Tem mais, acrescentou a doutora Marina, consultando suas anotações. Encontramos nos arquivos antigos do hospital o registro completo do nascimento de Lília. Ela nasceu aqui mesmo, no São Francisco, há exatos 17 anos. Caterina deu entrada em trabalho de parto usando um nome falso, mas os registros de DNA não mentem. Foi nesse momento que os monitores registraram uma atividade cerebral intensa em Amador. Em sua mente, as memórias daquele período voltavam com força total. Lembrava-se do dia em que Caterina tentara lhe contar sobre a gravidez, de como ele reagira com raiva e decepção, de como suas palavras duras a haviam afastado para sempre. Há mais registros sobre o que aconteceu depois? Perguntou Anselmo, sua voz trêmula. A médica hesitou antes de responder.
Segundo os arquivos, Caterina deixou o hospital 2 dias após o parto, deixando a bebê aos cuidados do serviço social. Havia uma carta... Ela fez uma pausa, procurando o documento em sua pasta. Uma carta endereçada a Amador Vale, que nunca foi entregue. Lília soltou um soluço contido, suas mãos ainda entrelaçadas com as de seu avô. No leito, Amador sentia cada palavra como uma punhalada. A carta que nunca recebera, as palavras que sua filha tentara lhe dizer, o neto que nunca conhecera. Ou melhor, a neta que o destino colocara novamente em seu caminho. A presença dela tem sido extraordinariamente benéfica para o quadro do Sr. Vale, continuou a doutora Marina, voltando ao aspecto médico da situação. Desde que Lília chegou, os padrões cerebrais dele mostram uma atividade muito mais coordenada. É como se ele estivesse lutando para se comunicar. Anselmo aproximou-se finalmente de Lília, colocando uma mão hesitante em seu ombro. Você tem os olhos dela, disse suavemente. Os mesmos olhos que conseguiam enxergar através das pessoas. No leito, Amador continuava sua batalha silenciosa para se fazer entender. Havia tanto a dizer, tanto a consertar. A presença de Lília era como um fio de luz em sua escuridão. Uma chance de redenção que ele não sabia se merecia, mas pela qual estava determinado a lutar. A sala de reuniões do hospital estava silenciosa quando a doutora Marina abriu o envelope amarelado pelo tempo. Anselmo e Lília sentavam-se lado a lado, suas respirações suspensas em antecipação. O papel da carta, embora envelhecido, preservava a caligrafia delicada de Caterina, cada palavra cuidadosamente escolhida em sua última tentativa de comunicação com o pai. Querido pai, começou a doutora Marina a ler, sua voz profissional suavizando-se com a emoção contida nas palavras. Quando esta carta chegar às suas mãos, já terei partido, não por escolha, mas por necessidade, a necessidade de proteger algo mais precioso que meu próprio coração, sua neta. Sei que você nunca aprovaria minhas escolhas, que para você a arte era um hobby e não uma vocação, que a gravidez aos 19 anos é uma vergonha para a família Vale. Mas, pai, se você pudesse ver o rosto dela, se pudesse sentir como meu coração se expande cada vez que ela abre seus pequenos olhos. Ela tem seus olhos, sabia? Aquele mesmo verde profundo que sempre me fez sentir segura quando era criança. Antes que o império imobiliário se tornasse mais importante que nossos momentos juntos, tomei a decisão mais difícil que uma mãe pode tomar. Estou deixando minha filha aos cuidados do serviço social do hospital. Não porque não a ame, Deus sabe que a amo mais que a própria vida, mas porque sei que não posso dar a ela a estabilidade que merece. Não ainda. Prometi a mim mesma que voltarei quando tiver construído algo sólido, quando puder oferecer a ela mais que sonhos e telas inacabadas. Pai, se algo acontecer comigo, por favor, encontre-a. Seu nome é Lília, como a flor preferida da mamãe. Deixei com ela um colar, aquele que você me deu no meu 15º aniversário, e algumas fotos nossas, para que ela saiba que mesmo longe tem uma família. Sei que você provavelmente está desapontado comigo agora, que suas expectativas para a filha do grande Amador Vale eram outras. Mas, pai, a vida nem sempre segue os projetos que desenhamos. Às vezes ela pinta seu próprio quadro com cores que não escolhemos. Perdoe-me por não ser a filha que você sonhou. E se um dia encontrar Lilia, por favor, dê a ela o amor que não soube me dar quando mais precisei. Com amor eterno, Caterina. O silêncio que se seguiu à leitura era denso, carregado de emoções contidas por anos. Lília chorava silenciosamente, suas lágrimas caindo sobre suas mãos entrelaçadas. Anselmo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela para esconder seu próprio pranto. Precisamos levar esta carta para meu pai, disse finalmente, sua voz rouca de emoção. Mesmo que ele não possa responder, tenho o direito de ouvir as últimas palavras de Caterina. No quarto 507, a enfermeira da tarde notou uma alteração nos padrões cerebrais de Amador assim que Anselmo e Lília entraram. Era como se seu corpo respondesse à presença deles, mesmo antes que começassem a ler a carta. Enquanto as palavras de Caterina preenchiam o quarto, os monitores registravam picos de atividade cada vez mais intensos.
Amador, em sua prisão silenciosa, absorvia cada palavra como uma punhalada no coração. As lágrimas que seu corpo não podia derramar corriam em sua alma. Senhor Vale, a voz da doutora Marina cortou o momento de emoção. Os sinais vitais dele estão mais fortes que nunca. É como se ele estivesse lutando para se comunicar. Lília aproximou-se da cama, segurando a mão do avô com delicadeza. Abuelo, sussurrou, usando novamente aquela palavra que parecia vir de algum lugar profundo de sua memória. Estou aqui agora. Não vou a lugar nenhum. Foi nesse momento que aconteceu algo extraordinário. O dedo indicador de Amador moveu-se levemente, apertando a mão de Lília. Um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas que fez os monitores dispararem e a equipe médica correr para o quarto. Isso é impossível, murmurou um dos médicos, consultando rapidamente os aparelhos. Pacientes em estado vegetativo não apresentam movimentos voluntários. Mas Amador Vale nunca fora um homem de seguir as expectativas dos outros. Em sua mente, uma batalha feroz se travava, contra a paralisia, contra o tempo perdido, contra seus próprios arrependimentos. E agora, com Lília ao seu lado, tinha encontrado uma força que a medicina não podia explicar. Uma semana se passou desde a leitura da carta de Caterina, e o quarto 507 do Hospital São Francisco havia se transformado. Onde antes reinava apenas o som monótono dos aparelhos, agora se ouvia a voz suave de Lília, lendo livros para seu avô, contando histórias de sua vida nas ruas, compartilhando pequenos fragmentos de memórias que começavam a emergir de seu passado nebuloso. A doutora Marina havia autorizado que Lília permanecesse no hospital além do horário de visitas, impressionada com os resultados extraordinários que sua presença provocava nos sinais vitais de Amador. Um sofá-cama foi instalado no quarto e Anselmo providenciou roupas novas e artigos pessoais para a sobrinha recém-descoberta. Os exames mostram uma atividade cerebral crescente, explicava a doutora Marina durante a reunião matinal com a equipe médica. É como se o Sr. Vale estivesse reaprendendo a se comunicar através de microexpressões e pequenos movimentos, algo que nunca vi em meus 20 anos de profissão. Naquela manhã, enquanto o sol de São Paulo começava a aquecer a cidade, Lília estava sentada ao lado da cama de Amador, segurando sua mão como já se tornara seu costume. Anselmo entrou no quarto carregando uma caixa antiga que encontrara no escritório de seu pai. Olha só o que descobri, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa de cabeceira. São fotos antigas da família. Achei que você gostaria de ver, Lília. Com cuidado, começaram a explorar o conteúdo da caixa. Havia fotografias de Caterina em diferentes idades. Seu primeiro dia de aula, apresentações de balé, momentos descontraídos no jardim da mansão dos Vale. Em cada imagem, a semelhança com Lília era impressionante. Vê esta aqui. Anselmo segurou uma foto com especial carinho. Foi no último Natal que passamos todos juntos. Caterina tinha acabado de ganhar seu primeiro conjunto de tintas a óleo do pai. No leito, Amador acompanhava cada palavra, cada reação. Seus olhos, antes fixos e aparentemente vazios, agora demonstravam uma vivacidade que não passava despercebida pela equipe médica. Quando Lília segurou uma foto particularmente significativa, Caterina pintando no jardim, os monitores registraram uma alteração nos padrões cerebrais. Abuelo, Lília aproximou a foto do rosto de Amador. Você guardou as pinturas dela? Sempre senti uma conexão inexplicável com a arte, mesmo nas ruas. Costumava fazer desenhos com giz no chão para conseguir alguns trocados. Foi nesse momento que aconteceu. Os dedos de Amador se moveram mais uma vez, desta vez com mais força e precisão. Não era apenas um espasmo, era um movimento claramente intencional, apontando para uma direction específica. O escritório, exclamou Anselmo, compreendendo. Pai, as pinturas estão no seu escritório? O monitor cardíaco registrou uma alteração significativa, uma resposta clara. A doutora Marina, que acabara de entrar no quarto, observava a cena com interesse profissional e emoção mal contida. Isso é extraordinário, comentou ela fazendo anotações. A capacidade de resposta está evoluindo rapidamente.
Senhor Vale, se você pode me entender, pisque uma vez. Para surpresa de todos, Amador não apenas piscou. Seus lábios se moveram levemente, formando o que parecia ser uma palavra silenciosa. Lia, decifrou a enfermeira mais próxima, seus olhos arregalados de espanto. A comoção foi imediata. Anselmo chamou rapidamente a equipe médica, enquanto Lília, com lágrimas nos olhos, apertava a mão do avô. Os aparelhos registravam uma atividade neural intensa, como se anos de silêncio forçado estivessem finalmente encontrando uma brecha para se transformar em som. Precisamos fazer novos exames imediatamente, declarou a doutora. Marina, sua voz misturando excitação profissional com cautela. Isso pode significar uma recuperação parcial das funções motoras. Enquanto a equipe médica se movimentava ao redor de Amador, realizando testes e verificações, Lília permanecia ao seu lado, sua presença como uma âncora em meio à agitação. Anselmo observava a cena encostado na parede, sua mente processando a transformação extraordinária que estava testemunhando. Vou até a mansão buscar as pinturas da Caterina, decidiu ele finalmente. Acho que está na hora de trazer um pouco mais de cor para este quarto. No momento em que Anselmo mencionou as pinturas, os monitores registraram novamente uma alteração nos sinais vitais de Amador. Era como se cada menção a Caterina, cada conexão com o passado, servisse como uma chave para desbloquear algo profundo em sua consciência. O escritório de Amador Vale na mansão permanecia intocado desde sua internação. Quando Anselmo abriu a porta, o aroma familiar de livros antigos e madeira nobre o envolveu. Seguindo sua intuição, dirigiu-se a uma porta lateral que sempre permanecera trancada. O antigo ateliê de Caterina, que Amador transformara em depósito após sua partida. A chave estava guardada na primeira gaveta da escrivaninha, exatamente onde seu pai sempre a mantivera. Ao abrir a porta, Anselmo foi recebido por uma visão que fez seu coração apertar. Dezenas de telas cobertas por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos de um passado que se recusava a ser esquecido. Com cuidado, começou a descobrir as pinturas. Cada tela revelada era como uma janela para a alma de Caterina. Paisagens vibrantes, retratos expressivos e, principalmente, uma série de autorretratos que documentavam sua gravidez. A última tela, ainda em seu cavalete, estava inacabada. Mostrava uma jovem mãe segurando um bebê, com o rosto da criança apenas esboçado. Senhor Anselmo? A voz de Regina, a governanta que servia a família há 3 décadas, o surpreendeu. Seu pai costumava vir aqui todas as noites, sabe? Ficava horas olhando para essas pinturas, especialmente nos últimos meses antes do hospital. No Hospital São Francisco, Lília continuava sua vigília ao lado de Amador. A capacidade dele de se comunicar através de pequenos gestos havia melhorado significativamente nas últimas horas. A doutora Marina conduzia mais uma série de testes, maravilhada com o progresso. Consegue mexer os dedos da mão direita novamente, Sr. Vale? Perguntou ela, observando atentamente. Amador respondeu com um movimento suave, mas deliberado, seus dedos formando um sim em linguagem de sinais. Algo que Lília havia começado a lhe ensinar. É incrível, comentou a médica, fazendo anotações. A plasticidade cerebral que estamos observando é sem precedentes. É como se sua mente estivesse encontrando novos caminhos para se expressar. Foi nesse momento que Anselmo retornou ao hospital, carregando cuidadosamente algumas das telas selecionadas. Ao vê-lo entrar no quarto com as pinturas, os monitores registraram uma alteração imediata nos sinais vitais de Amador. Olha só o que encontrei, pai, disse Anselmo, posicionando a primeira tela de forma que Amador pudesse vê-la claramente. Era um autorretrato de Caterina em seu ateliê, o ventre já visível sob o vestido solto. Lília aproximou-se da pintura, seus dedos traçando suavemente as pinceladas. A técnica dela é exatamente como eu pinto, murmurou surpresa. Mesmo sem nunca ter tido aulas formais, sempre usei essas mesmas combinações de cores. A enfermeira que acompanhava os monitores notou algo extraordinário. Doutora, olha-se isso. Os padrões cerebrais.
É como se estivessem sincronizados com os momentos em que ela toca na pintura. Anselmo continuou revelando as telas, uma após a outra. Cada imagem parecia despertar algo profundo em Amador. Seus olhos, agora mais expressivos, seguiam cada movimento, cada detalhe. Quando chegou à tela inacabada, Lília soltou uma exclamação de surpresa. Esse colar? Apontou ela para um detalhe na pintura. A jovem mãe usava o mesmo colar que Lília carregava em sua caixa de metal. E olhem a data no canto da tela. Foi pintada poucos dias antes do meu nascimento. A doutora Marina, que observava a cena com interesse crescente, notou uma mudança significativa nos monitores. A atividade cerebral dele está mais intensa que nunca. Senhor, Vale, está tentando nos dizer algo? Os dedos de Amador se moveram novamente, desta vez com mais urgência. Lília, que havia se tornado especialista em interpretar seus sinais, aproximou-se rapidamente. Ele quer escrever, declarou ela. Precisamos de papel e caneta. Com a ajuda de Anselmo, posicionaram um bloco de notas de forma que Amador pudesse alcançá-lo com sua mão direita. Seus movimentos eram lentos, trabalhosos, mas determinados. Letra por letra, uma mensagem começou a tomar forma. Gaveta, secreta, ateliê. Anselmo arregalou os olhos, lembrando-se subitamente de algo. O painel de madeira atrás do cavalete. Pai sempre disse que havia feito modificações especiais no ateliê para Caterina guardar seus materiais. Volte lá, instruiu a doutora Marina, percebendo a importância do momento. Mas primeiro, senhor. Vale, preciso que entenda. Qualquer agitação emocional muito intensa pode ser prejudicial em seu estado atual. Promete se manter calmo? Amador piscou uma vez, seu sinal para sim. Seus olhos, no entanto, transbordavam de uma emoção contida por décadas. Ao seu lado, Lilia segurava sua mão, oferecendo o apoio silencioso que se tornara sua especialidade. O ateliê estava banhado pela luz do entardecer quando Anselmo retornou, acompanhado de Regina, a governanta. Seus passos ecoavam no piso de madeira enquanto se dirigiam ao painel atrás do antigo cavalete de Caterina. Regina segurava uma pequena caixa de ferramentas, suas mãos ligeiramente trêmulas com a emoção do momento. Seu pai mandou instalar este painel especialmente para a senhorita Caterina, explicou Regina, seus olhos marejados de lágrimas contidas. Ele mesmo supervisionou o trabalho, não deixou ninguém mais participar da instalação. Com cuidado, começaram a examinar o painel. À primeira vista, parecia uma peça sólida de madeira trabalhada. Mas após alguns minutos de investigação minuciosa, Anselmo descobriu um mecanismo oculto, uma pequena saliência, que, quando pressionada, revelou uma gaveta perfeitamente camuflada. No Hospital São Francisco, Lília continuava ao lado de Amador, ambos aguardando ansiosamente notícias. A capacidade de comunicação dele havia melhorado consideravelmente nas últimas horas. Agora conseguia piscar deliberadamente e mover os dedos da mão direita com mais precisão. "Abuelo", sussurrou Lilia, notando sua agitação. A senhora Regina acabou de mandar mensagem. Eles encontraram a gaveta. O telefone de Lilia vibrou com uma videochamada de Anselmo. Com cuidado, ela posicionou o aparelho de forma que Amador também pudesse ver a tela. O rosto de Anselmo apareceu, sua expressão uma mistura de emoção e reverência. "Pai, Lilia, vocês precisam ver isso", disse ele, virando a câmera para a gaveta aberta. Dentro, havia um diário encadernado em couro vermelho, várias cartas ainda em seus envelopes originais, e uma pasta com documentos antigos. Mas o que chamou a atenção imediata foi uma carta colocada no topo de tudo, com a caligrafia elegante de Caterina, para ser aberta apenas quando Lilia retornar. No hospital, os monitores registraram uma alteração nos batimentos cardíacos de Amador. A doutora Marina, que acompanhava tudo discretamente, fez um sinal para que continuassem. Os sinais vitais, embora alterados, permaneciam dentro de limites seguros. "Vou ler em voz alta", disse Anselmo, abrindo cuidadosamente a carta. "Querido pai, se você está lendo esta carta, significa que Lilia encontrou seu caminho de volta para nossa família. Sei que parece loucura deixar uma mensagem assim, mas algo no meu coração me diz que um dia
Isso acontecerá. Preciso que você saiba toda a verdade. Quando descobri que estava grávida, não foi apenas o medo da decepção que me fez partir. Jorge, o pai de Lília, era um artista de rua que você nunca aprovaria. Nos apaixonamos durante minha fase de pintura ao ar livre, aquela que você chamava de fase rebelde. Ele tinha um dom extraordinário para a arte, pai. Via beleza onde outros viam apenas caos. Prometemos fugir juntos, criar nossa família longe dos julgamentos e expectativas. Mas o destino tinha outros planos. Uma semana antes da data que tínhamos planejado partir, Jorge teve um acidente. Ele não resistiu. Fiquei devastada, perdida. Sabia que você nunca entenderia, que para você seria apenas a confirmação de todos os seus avisos sobre aquele tipo de gente. Então fiz a única coisa que me parecia possível naquele momento. Desapareci. Mas, pai, preciso que saiba, nunca planejei abandonar Lília permanentemente. Deixei-a no hospital porque sabia que ali ela estaria segura enquanto eu tentava reconstruir minha vida, criar uma estrutura para poder criá-la adequadamente. O destino, mais uma vez, tinha outros planos. No diário que deixo junto com esta carta, está registrada cada tentativa que fiz de voltar. Cada vez que passei em frente à mansão, observando de longe, tentando criar coragem. A última entrada foi escrita há 5 anos, quando finalmente decidi que era hora de contar tudo. Pai, se você está lendo isto, significa que de alguma forma o universo conspirou para reunir nossa família novamente. Significa que Lília, minha pequena flor, encontrou seu caminho de volta ao Jardim dos Vale. Há também documentos legais na pasta. O registro de nascimento completo de Lília, documentos sobre Jorge e uma conta bancária que abri em nome dela. Não é muito, mas é tudo que pude guardar ao longo dos anos. A última tela que deixei inacabada no cavalete, aquela da mãe com o bebê, era para ser um presente para você, pai. Era minha forma de dizer que, apesar de tudo, nunca deixei de ser sua filha e que sua neta carregaria nosso amor pela arte no sangue. Com amor eterno, Caterina. No quarto do hospital, o silêncio era quebrado apenas pelo som suave dos monitores. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Lília, enquanto Amador, em sua prisão silenciosa, finalmente sentia o peso de décadas de arrependimento se transformar em compreensão. Foi nesse momento que aconteceu algo extraordinário. Amador moveu sua mão esquerda, aquela que até então permanecera completamente imóvel, e lentamente tocou seu próprio rosto, enxugando uma lágrima que ninguém havia percebido cair. 3 meses se passaram desde a descoberta da carta de Caterina. O quarto 507 do Hospital São Francisco havia se transformado em uma curiosa mistura de unidade de terapia intensiva e ateliê de arte. As paredes, antes estéreis e brancas, agora exibiam as telas restauradas de Caterina, dispostas estrategicamente, onde Amador pudesse vê-las durante suas sessões de fisioterapia. A recuperação de Amador Vale surpreendia a equipe médica diariamente. A doutora Marina havia documentado cada passo de seu progresso, preparando um artigo que prometia revolucionar a compreensão sobre estados de consciência alterada e o poder da conexão emocional na recuperação neurológica. "O senhor está pronto para tentar segurar o pincel hoje?" perguntou Lília, ajustando o cavalete ao lado da cama do avô. Nas últimas semanas, ela havia transformado as sessões de terapia ocupacional em aulas de pintura, combinando os exercícios motores prescritos com a arte que corria no sangue dos Vale. Amador, agora capaz de movimentar ambos os braços e esboçar sorrisos, assentiu levemente. Sua fala ainda era limitada, mas seus olhos verdes, idênticos aos da neta, transmitiam toda a emoção que as palavras não conseguiam expressar. Anselmo observava a cena da poltrona próxima à janela, onde costumava trabalhar em seu laptop nas horas vagas. A empresa imobiliária dos Vale continuava próspera, mas suas prioridades haviam mudado drasticamente nos últimos meses. As reuniões de diretoria agora dividiam espaço com as sessões de pintura, e os relatórios financeiros frequentemente serviam de suporte para os esboços de Lília. "Sabe, pai", comentou ele, fechando o computador,
Encontrei alguns documentos interessantes no escritório ontem. Eram projetos seus de anos atrás, para um centro cultural que nunca saiu do papel. Os olhos de Amador brilharam com reconhecimento. Com movimentos cuidadosos, guiou o pincel sobre a tela à sua frente, criando traços que, embora tremidos, carregavam uma intenção clara. Era para ser um presente para Caterina, não era? Continuou Anselmo, aproximando-se da cama. Um espaço onde ela poderia ensinar arte, expor seus trabalhos. Amador assentiu, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Lília, percebendo a emoção do momento, segurou sua mão com delicadeza, ajudando-o a firmar o pincel. "Abuelo", disse ela suavemente. "Não é tarde demais, sabe? Os sonhos podem demorar, mas não têm prazo de validade." A doutora Marina escolheu esse momento para entrar no quarto, carregando os últimos exames. Seu sorriso revelava boas notícias antes mesmo que ela falasse. "Sr. Vallée, os resultados são extraordinários. A atividade cerebral está praticamente normalizada nas áreas motoras e os padrões de linguagem mostram melhora consistente. Se continuar progredindo assim, em algumas semanas poderemos começar a planejar sua alta." A notícia foi recebida com sorrisos emocionados. Amador, concentrando todo o seu esforço, conseguiu articular suas primeiras palavras completas em meses. Centro de Arte Caterina. Anselmo e Lília trocaram olhares de compreensão imediata. "Já sei exatamente onde podemos construí-lo, pai", disse Anselmo, seus olhos brilhando com empolgação. "Aquele terreno na Avenida Paulista, sabe? O que você sempre disse que estava esperando o projeto perfeito." Nas semanas que se seguiram, o quarto de hospital continuou sendo o centro do universo dos Vallée, mas agora com um propósito renovado. Entre sessões de fisioterapia e exercícios de fala, plantas arquitetônicas foram estudadas, projetos foram revisados e sonhos há muito adormecidos começaram a ganhar cor e forma. Lília descobriu em si mesma uma habilidade natural para ensinar arte, começando com pequenos workshops para as crianças internadas no hospital. Seu talento, herdado de Caterina e nutrido pelas ruas, agora encontrava propósito em trazer cor à vida de outros. Na manhã em que Amador finalmente recebeu alta, o sol de São Paulo parecia especialmente brilhante. Ele insistiu em ser levado primeiro à confeitaria Belle Époque, onde tudo havia começado. Sentados à mesma mesa de meses atrás, avô, neta e filho compartilharam não apenas bombons de chocolate, mas também planos para o futuro. O Centro de Arte Caterina Vallée seria inaugurado um ano depois, um edifício moderno e acolhedor que mesclava galeria de arte, escola e espaço cultural. No centro do saguão principal, uma tela especial capturava o olhar de todos os visitantes. A pintura inacabada de Caterina, mostrando uma jovem mãe com seu bebê, agora finalizada por 4 mãos. As de Lília e as de Amador. Nos jardins do centro, um pequeno café ao ar livre se tornaria o ponto de encontro favorito da família. Era lá que Amador, já recuperado e usando uma bengala elegante, costumava se sentar para observar Lília dando aulas de pintura para crianças carentes, seu coração transbordando de orgulho e gratidão. E foi também lá, numa tarde particularmente significativa, que Lília encontrou um jovem artista de rua fazendo retratos dos transeuntes. Seus olhos, vivos e sonhadores como os de Jorge, seu pai, pareciam capazes de enxergar beleza onde outros viam apenas o ordinário. Amador, observando a cena de sua mesa habitual, sorriu, compreendendo que o ciclo da vida continuava e que o amor, assim como a arte, tinha o poder de transcender gerações e curar antigas feridas. Regina, a fiel governanta, costumava dizer que a mansão dos Vallée nunca mais foi a mesma depois que Caterina partiu. Ela estava certa. Agora era melhor. Os corredores antes silenciosos ecoavam com risos, música e o suave roçar de pincéis em telas. O império imobiliário continuava próspero, mas sua verdadeira riqueza agora se media em sorrisos, abraços e telas pintadas com o coração. 5 anos se passaram desde que Lília,
cruzou as portas do Hospital São Francisco pela primeira vez. Numa tarde ensolarada de domingo, a família Vale se reuniu no jardim do Centro de Arte Caterina Vale para celebrar não apenas o aniversário de Lília, mas também para recordar a extraordinária jornada que os trouxe até ali. Amador, agora com 73 anos, sentou-se em sua cadeira favorita no jardim, observando com satisfação o movimento de alunos e visitantes que atravessavam o espaço cultural. Sua recuperação havia se tornado um caso de estudo na medicina, documentado em detalhes pela doutora Marina, em um artigo científico que revolucionou a compreensão sobre estados de consciência e recuperação neurológica. É incrível como tudo começou com um bombom de chocolate, refletiu Lília. Agora uma jovem artista reconhecida de 22 anos, enquanto ajustava o cavalete para mais uma aula ao ar livre. O roubo impulsivo daquele doce na confeitaria Belle Époque havia sido o primeiro pincelar de um quadro muito maior que o destino estava preparando. Anselmo, que havia encontrado um equilíbrio perfeito entre os negócios imobiliários e sua recém-descoberta paixão por arte, sorriu ao lembrar dos 47 dias em que seu pai permaneceu em coma. Aqueles dias de angústia e incerteza pareciam agora um prelúdio necessário para a transformação que estava por vir. A história da família Vale havia se transformado em uma espécie de lenda local. Como Amador, um poderoso empresário do ramo imobiliário, encontrava-se preso em seu próprio corpo após um aneurisma cerebral, consciente de tudo, mas incapaz de se comunicar. Como Lília, uma jovem sem teto, revelou-se não apenas sua neta perdida, mas também a chave para sua recuperação milagrosa. O antigo quarto 507 do Hospital São Francisco havia se tornado uma galeria especial dentro do Centro Cultural, exibindo permanentemente as obras de Caterina junto com novas criações de Lília. As telas contavam sua própria história: a gravidez de Caterina, seu amor por Jorge, o artista de rua, a dor da separação e a esperança de um reencontro. Regina, a fiel governanta que testemunhou toda a saga, agora coordenava um programa social no Centro Cultural, ajudando jovens artistas de rua a desenvolverem seu talento. Ela sempre dizia que podia ver Caterina nos sorrisos das crianças que pintavam livremente nos jardins. A confeitaria Belle Époque, onde tudo começou, tornou-se um ponto de encontro regular da família. Todo domingo, Amador fazia questão de sentar-se à mesma mesa, pedindo a mesma caixa de bombons, mas agora compartilhando-os com Lília e qualquer criança que participasse das aulas de arte. A doutora Marina continuava acompanhando a família, não mais como médica, mas como amiga. Sua pesquisa sobre o caso Vale havia aberto novas possibilidades no tratamento de pacientes em estado de coma, destacando a importância das conexões emocionais e familiares no processo de recuperação. O diário de Caterina, encontrado na gaveta secreta do ateliê, havia se transformado em um livro, publicado por Lília com ilustrações que mesclavam os estilos artísticos de mãe e filha. A obra tornou-se um best-seller, inspirando outras famílias a não desistirem de seus laços, não importa quão perdidos pudessem parecer. O império imobiliário dos Vale continuava próspero, mas sua missão havia se expandido. Sob a liderança conjunta de Amador e Anselmo, a empresa agora dedicava parte significativa de seus recursos à restauração de espaços culturais e à criação de ateliês comunitários em áreas carentes da cidade. As palavras nunca ditas de Caterina em sua carta haviam se transformado em um manifesto silencioso que guiava as ações da família. A vida nem sempre segue os projetos que desenhamos. Às vezes, ela pinta seu próprio quadro com cores que não escolhemos. Naquela tarde de domingo, enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, 3 gerações dos Vale se reuniram em torno de uma nova tela em branco. Amador, ainda com alguns tremores nas mãos, fez a primeira pincelada. Anselmo adicionou algumas cores, e Lília completou o quadro com traços que lembravam inequivocamente o estilo de Caterina. A pintura que emergiu capturava perfeitamente sua jornada. Um retrato de família que mostrava não apenas os presentes, mas também os ausentes. Caterina e Jorge, representados como sombras luminosas no fundo,
pareciam sorrir para sua filha, agora finalmente em casa. O Centro de Arte Caterina Vale havia se tornado mais que um simples espaço cultural. Era um testemunho vivo de como o amor, a arte e a família podiam transcender as barreiras do tempo, do orgulho e das circunstâncias. Era a prova de que segundas chances existiam, que redenção era possível e que às vezes os maiores tesouros da vida podiam ser encontrados nos lugares mais inesperados. E assim a história dos Vale continuava a ser pintada dia após dia, com as cores do amor, da reconciliação e da esperança, lembrando a todos que a vida, como uma tela em branco, estava sempre pronta para receber novas pinceladas de cor e significado.